Recentemente foi divulgada a notícia que aposentados portadores de doenças graves têm direito à isenção do imposto de renda. Para falar sobre esse tema, esse assunto, eu vou bater um papo com a doutora Marcela Menezes. Doutora, vamos lá. Quem tem direito ao benefício? Ah, gostou? Quem tem? Essa isenção fiscal, vamos detalhar aí direitinho quem tem direito a ela, né? São os aposentados, os pensionistas também conseguem fazer esse pedido de pensão, né? Esse pedido de isenção, perdão. E aí o que acontece? Quando a gente fala aposentado, a ideia que se tem é que somente os aposentados por invalidez conseguem fazer esse pedido de isenção fiscal. E a verdade é que qualquer tipo de aposentadoria pode gerar a esse benefício de isenção fiscal. Então, fica ligado, porque a informação correta é essa. Se você é aposentado, você tem o direito de pedir a isenção fiscal, desde que comprove ser portador de doença grave. Mas precisa, vamos lá, não sei se eu não entendi corretamente, se eu não entendi, explique novamente. A pessoa obrigatoriamente deve ser aposentada. Precisa ser aposentada. Tá. Ou receber uma pensão, ou até mesmo ser reformada, se a gente estiver falando de militares, né? Que são aquelas pessoas que ficam inativos e tal, não estão trabalhando, mas continuam recebendo. Esses também. A senhora, a doutora Marcela, é advogada, aliás, extremamente competente, ela não é médica, mas... Só para a gente falar, doenças graves, alguns exemplos, por favor. Tem um decreto, que é o mesmo decreto que o INSS se utiliza para definir as doenças que são isentas de carência. Então, que doenças seriam essas? São, por exemplo, câncer, nós temos doença de Parkinson, mal de Alzheimer, a gente também tem AIDS, né, no sentido geral, que também pode ser considerado como uma doença grave, esclerose múltipla, alienação mental, embora seja um termo muito genérico, alienação mental, mas você consegue ali, por exemplo, inserir doença de Alzheimer. Me perdoe, não, que não tem essa de pedir perdão, desculpas ou não. Eu não sei, eu pergunto, o que é uma alienação mental, por exemplo? Alienação mental é quando você tem a sua capacidade cognitiva, de pensamento reduzida, bem reduzida. Quando, por exemplo, tem alguém, um filho que responde por esse pai. Exatamente. Seria basicamente nesse sentido. Doutora, como comprovar a doença? Que documentos são necessários para aquelas pessoas que nos veem? E muita gente nos vê. Ai, minha Nossa Senhora, muito obrigado, muito obrigado. Como essas pessoas que nos veem, lógico, inicialmente são informações breves e práticas. Como as pessoas podem e devem comprovar? Com quais documentos? A gente precisa de um laudo médico específico para isso. Então, tem que ter um laudo onde vai estar constando a doença, o CID da doença e desde quando se manifestou essa doença. Mas daí ele pode ir no médico particular ou tem que ser no médico da Previdência? A lei, ela acaba determinando que seja um médico do município, do estado ou da União. Então, no sistema SUS, né, basicamente. Mas não invalida se você tiver um médico particular que faça esse laudo específico para você. Lembrando então que isso, essa situação, ela funciona ou é oferecida, né? Ou é permitida, para aposentados por invalidez. Não, aposentadoria num geral. Sim. E aí, então, a regra básica, como falamos anteriormente, volto a insistir, tem que ser aposentado ou aposentada. Isso, porque pode acontecer, por exemplo, de você já ser aposentado e manifestar essa doença no curso da aposentadoria. Sim, que deve acontecer com frequência, né? Bastante. Agora, doutora, depois desse documento em mãos, quanto tempo é possível conseguir o benefício? Aquela canseira, aquele chá de canseira? Chora um pouquinho, né? Porque o que vai acontecer? Geralmente, esses pedidos, eles são feitos de duas formas. Para que você seja isento e para que você tenha os valores em atraso que foram retidos de forma indevida. Porque se você tem uma doença dessa lista que nós falamos aí, que foi manifesta há 2, 3 anos atrás, o seu direito já era de 2, 3 anos atrás. Sim. Então, o seu direito vai retroagir a 2, 3 anos atrás para que você receba esses valores que foram retidos indevidamente e dali para frente você seja isento. Vou arredondar. É possível restituir o imposto pago nos últimos 5 anos ou logo para 5? Esse é o tempo que a gente pode pedir. O máximo são 5 anos. Aí o seu pedido vai ser sempre esse, pedir os 5 anos para trás e dali para frente que você não seja descontado. Legal. Doutora, para finalizar, eu sou meio relógio de repetição, não tem jeito. A doutora já deve ter se acostumado ou está se acostumando, não? Vamos lá então. Atenção, aposentados que
tenham doenças graves, o que eles podem pedir em relação a imposto de renda e como devem fazer. Aquela listinha outra vez de prestação de serviços. Vamos lá. Tá, vamos lá. Então, você que é aposentado ou pensionista e você tem uma doença grave, dessas que nós falamos, alienação mental, doença de Parkinson, AIDS ou algum tipo de câncer, você tem direito à isenção fiscal, tá? E como que você vai pedir isso? Primeiro é necessário que você tenha um laudo médico informando, detalhando essa questão da doença, demonstrando quando que ela iniciou e até quando ela está se perdurando, né? O tratamento que você faz para esse tipo de doença, para que você consiga fazer esse pedido. Importante lembrar também que esse pedido, ele geralmente tem mais efetividade na esfera judicial. Então vai ser necessário você contratar um advogado da sua confiança para te ajudar com isso.